Hoje nós vamos falar de mais um sistema de informação do SUS. Especificamente agora é sobre as internações hospitalares. Desde a época dos anos 70, 1970, quando da criação do SIMPAS, que incluía o Sistema de Previdência Social Brasileiro, também foi criado o INAMPS, que era o órgão responsável para dar saúde à população brasileira. Mais detalhes, só para os brasileiros que tinham carteira assinada e seus familiares, né? Então, veja só, quem tinha direito à internação hospitalar e ao ambulatório, né? Consultas ambulatoriais e exames. Quem tivesse essa carteirinha aqui, né? Carteira de identidade do beneficiário. Então, ele era um beneficiário porque ele pagava, né? Pagava mensalmente o empregado e o empregador para os SIMPAS, né? Para o governo federal, e aí sim ele tinha direito tanto à pensão, à aposentadoria e à saúde. Hoje, o nosso cartão SUS não tem essa exigência, né? Ele, na verdade, nós temos todo o direito que tinha o trabalhador com carteira assinada dos anos 1970. Mas, então, desde a época do INAMPS, as internações, elas deveriam ser pagas pelo sistema público de saúde, né? Seja ele, apesar de ser através do sistema de contribuição. Mas como é que se fazia o pagamento das internações? Através do sistema próprio, né, que nesse caso e naquela época não tinha computadores, era tudo em formulário, manuscrito, né, e esse preenchimento era de responsabilidade do setor administrativo do hospital e também do médico. E o médico auditor, ele era o responsável para auditar as contas, visitava os doentes, se realmente os pacientes estavam internados, se existia aquele paciente, se o procedimento foi o correto, né? Então, era assim que era feita a gestão, né, das internações hospitalares e do pagamento, né? Tudo manual. Atualmente, então, com a evolução, com a incorporação dos equipamentos de informática e também dos novos programas, né, nós temos hoje um sistema bem avançado de gestão, né, que se chama, então, Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado do SUS, né? Então, o pagamento naquela época era feito manualmente, depois era feito através de disquetes, né? Lembram vocês, se vocês têm uma ideia, os disquetes, então, mensalmente eram preenchidos, né? Eram alimentados pelos hospitais, né? Que levava depois, então, para São Paulo. Então, lembrar que o INAMPS era uma das 3 instituições que formavam o SIMPAS. Uma era o IAPAS, que é o órgão arrecadador de impostos, outra era do setor de saúde e outra era o INSS, que era responsável pelas aposentadorias e pensões, né? Desde 91, então, a partir de 1991, com a criação do SUS, o INAMPS ele passa para o Sistema Único de Saúde, isto é, para a gestão do Ministério da Saúde. E aqui, então, ele vai desenvolver esse sistema que nós vamos falar hoje, né? Todos os hospitais, tanto público quanto privado ou filantrópico, então estão agora, a partir de 91, sujeitos, então, à gestão do Ministério da Saúde e devem apresentar as internações através desse sistema de AIH, né? Essa descentralização ocorreu também há pouco tempo, porque com a quantidade de pessoas que são internadas, né, e também com acesso facilitado dos sistemas hoje muito fáceis de operar, essa gestão, então, é descentralizada, por isso chamamos de Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado, né? Tem um D agora, né? Basicamente, ele funciona assim. No pronto-socorro ou então no ambulatório, o paciente tem indicação de internação, um médico ou o dentista ou a enfermeira, normalmente a obstétrica, faz o laudo de solicitação de internação, como nós vamos ver.
A unidade gestora, que normalmente é a direção do hospital, que recebe a incumbência, que é descentralizado para ele a responsabilidade pelo governo, né, no caso do governo de estado, normalmente, responsabiliza, então, o gestor, o diretor clínico, por exemplo, a emitir a IH previamente já autorizada em números, né, em quantidade, para fazer naquele hospital, né? Então, essa a IH é emitida, depois é executado, então, a internação, os procedimentos, né, clínicos, cirúrgicos. Depois de feita a internação, consolida todos os dados de pagamento, profissional, material, e aí é encaminhado para as secretarias municipais, então, de saúde, que encaminha para o Estado e, finalmente, para o Ministério para fazer o pagamento, né? Então, o SIHD é mais um sistema dentro de todos os sistemas que vocês têm visto. É o CIA-SUS, é o próprio Programa de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, o Programa Nacional de Imunização, né? Todos esses programas, eles são colocados num grande sistema que é o DataSUS, né? E depois ele é encaminhado essas informações e disseminado, olha só, para o setor de epidemiologia, do planejamento do governo federal, do setor programático, dos contratos e das metas, da auditoria, das áreas técnicas, né, do banco de dados que nós utilizamos frequentemente, e também para o setor de regulação, né? No caso aqui, como eles estão prestadores, né, por isso esse rigor técnico também na execução orçamentária, né? Então, essas são as informações que o Sistema de Informação Hospitalar vai produzir, e importante, além de tudo isso que vai subsidiar, nós também teremos informações para que os gestores façam as políticas públicas, né, com essas informações que vão ser produto desse sistema. Então, veja, o profissional, geralmente médico, ele é o solicitante da autorização de internação. Então, ele vai preencher o laudo, como nós vamos ver. O profissional autorizador, como eu disse, geralmente é indicado pelo diretor do hospital, porque ele tem a autorização já prévia, né, dos órgãos públicos para a emissão de AIH, né? Então, o autorizador normalmente é indicado, normalmente é um diretor clínico ou alguém indicado por ele, né? Faz o atendimento, né, no prestador aqui, ó, o prestador. Então, o executante, geralmente, é o profissional que faz o tratamento, a operação, faz o tratamento clínico, né? Então, esse é o profissional executante. E nós temos também, depois que é feito todo o atendimento e vai para o processamento para efeito de pagamento e vai para o Ministério, neste caminho a gente tem auditor médico e auditor do SUS, que são auditores, né, do setor público, que tem a incumbência, né, de, por exemplo, no caso do médico, né, ele, além de autorizar as internações, ele vai checar se os pacientes são os mesmos que estão no papel, se o procedimento que foi pedido é o que está sendo feito, né? E o auditor do gestor do SUS, geralmente é regional, ele tem então a responsabilidade de toda a gestão desse sistema de todos os hospitais, né? Então, por que serve o sistema de informação hospitalar? Ele na verdade, o objetivo nasceu para ser contábil, para fazer pagamento, né, para ter, então, a prestação de contas. Mas também ele é utilizado para quê? Para o conhecimento de perfil das doenças e das causas de morte, né, daquela cidade, daquela região. Então, a mortalidade hospitalar é um indicador muito fidedigno de como está a saúde da sua cidade, né, como é que está a qualidade do atendimento. Dessa forma, você pode fazer programas de prevenção, de promoção, para você fazer um atendimento mais adequado, né? Então, a avaliação do sistema de informação hospitalar e os indicadores que ela produz vai dar uma noção muito boa da qualidade que a cidade oferece, né?
Então, o sistema tem a responsabilidade de armazenar os dados de todas as internações. Então, são guardadas todos os dados de pessoas, dos indicadores, mas também dos procedimentos realizados, das complicações, das mortes, né? Então, o hospital deve apresentar e processar todo mês todas as AIHs, né, dos estabelecimentos, tanto setor público quanto setor conveniado e contratado, né? Isso é importante. Falar, mas por que o setor público? Também ele é objeto de auditagem das internações e essas auditagens são feitas através das AIHs. Disponibilizar, então, aos gestores aquilo que nós acabamos de falar, né? Relatórios para acompanhar o desempenho dos hospitais, né? Então, o gestor do SUS na área do sistema de informação, ele tem que saber se o recurso está sendo bem aplicado, se estão atingindo a meta, né? É uma ferramenta muito interessante para esses auditores, né? E também para efeito orçamentário, né? De repente, uma pandemia como esta acabou não dando conta daquele orçamento que você tinha para as internações numa região, numa cidade, né? Então, o laudo que começa tudo, né? Onde começa tudo, ele é o formulário de entrada dos dados, né? E o registro tem a parte administrativa, realizada pelo hospital, né? E a parte médica. Para sua emissão, é necessário o laudo preenchido pelo hospital e pelo médico no momento da internação. E o documento, como nós vamos ver, é um documento médico, né? Ou um documento, no caso de um dentista ou de uma enfermeira, então são documentos técnicos, né? Então, deve ser feito sempre de forma legível, né? E não como a grande maioria que a gente vai ver, olha, além de não ter preenchimento ou preenchimento mal feito dos dados pessoais, fica impossível você ler o motivo da internação, né? O que ele está fazendo de considerações, qual é o procedimento que está pedido, né? Então, realmente fica difícil o médico fazer um preenchimento desse de laudo de AIH, porque daí é que vai sair a autorização. Então, veja, a parte médica começa com a justificativa da internação. Ora, se você atendeu o paciente e examinou, você tem condições de fazer esse preenchimento. Principais sinais e sintomas clínicos. Aqui não tem a história, aqui já é um exame objetivo, né? Você pode, logicamente, colocar a história também, né? Paciente refere que está 3 dias com febre e dor abdominal, né? Ao exame clínico, eu encontro isso, né? Um abdômen de extensão, ruídos hidroaéreos ausentes, dor à palpação profunda. Então, eu coloco aqui o que eu examinei de forma bem clara, que justifique as condições que eu já tenho que colocar aqui, condições que justificam a internação, investigação, diagnóstica, quadro de mal-estar geral, paciente, por exemplo, com um quadro infeccioso grave, ou está desidratado grave, ou então ainda está necessitando de uma indicação cirúrgica, né? Então, condições que justificam. Então, aqui sinais e sintomas, aqui as condições que você vai fazer, então, a justificativa vai completar, né? E principais resultados de provas diagnósticas. Então, você fez um hemograma no pronto-socorro e um raio-x de tórax. Então, viu que ele tem uma pneumonia e você vai colocar hemograma infeccioso e você pode colocar as alterações mais básicas do hemograma ou até do raio-x, né? E aí sim você fecha o diagnóstico, pode ser diagnóstico inicial, lógico, porque você no primeiro momento desconfia que está com uma broncopneumonia. Aí depois, além da broncopneumonia, ele agora já está no quadro já de derrame pleural, por exemplo, né? Então, mas você naquele momento, você tem condições de fazer um primeiro diagnóstico bem justificado, né? Aqui, quando ele colocou vermelho aqui, CID principal, CID secundário, CID de causas associadas, a responsabilidade deveria ser do médico, né? Mas o setor administrativo
tem hoje pessoas com treinamento para colocar CIDs, né? De acordo com aquilo que você escrever, ele coloca para você, né? E essa codificação de CID não é uma atividade que a gente vê só no hospital, não. Quando você faz uma investigação de óbito materno-infantil e você quer colocar no atestado de óbito, o médico colocando direitinho a doença, é possível, então, o codificador da comissão de investigação de óbito, né, que é o comitê, também pode codificar, né, corretamente, aliás, porque é um treinamento bastante grande, é um treinamento de curso de 80 horas, não sei, mais horas até. E aqui, olha, continuando, o que o médico deve fazer? Já que eu internei por conta das condições que eu vi, fiz um diagnóstico primeiro, inicial, eu vou pedir um procedimento. Por exemplo, a pneumonia, eu vou fazer uma internação clínica, né? E eu posso pedir uma avaliação pré-cirúrgica, porque eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Então, eu vou pedir uma internação para a cirurgia. E aqui está o nome, se é a clínica pediátrica, ou obstétrica, ou clínica médica, ou clínica cirúrgica, né? Aí o caráter da internação, nós vamos ver então como que a gente pode classificar, aí o documento, código de processamento. Então nós vamos ver agora o que é importante no preenchimento, além do procedimento que você pediu. O caráter de atendimento, ele pode ser eletivo ou de urgência. Então, normalmente você está no pronto-socorro, você pede geralmente a urgência, né? Tem também o código que vocês viram lá, deixa eu até voltar aqui, se ele é acidente de trânsito, de acidente típico, então aqui também é preenchimento do médico. Se ele é um acidente no local de trabalho, ou no trajeto para o trabalho, ou se é um acidente de trânsito que não tem a ver com o trabalho, ou ainda outro tipo de acidente, mas de uma lesão, tipo tentativa de suicídio, ou se foi uma agressão na rua, né, ou envenenamento. Você vê a importância que é para o médico que está atendendo nesse primeiro momento a caracterização de acidente de trabalho, né? Aqui, na especialidade, logicamente, o hospital tem que estar com o registro anteriormente feito no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, se ele tem leitos para cirurgia, se ele tem leitos para clínica, né? Clínica cirúrgica, clínica obstétrica, clínica pediátrica, né? Se ele tem leitos de UTI, né? Se ele tem leito de UCI, cuidados intermediários, ou ainda cuidados obstétricos, né? Que seria, então, leitos mais especiais, né? A emissão, então, agora é de AIH eletrônico, né? Então, você fez o laudo, aquilo lá que nós falamos é o laudo médico, que vai pedir a IH. Esse aqui já é a IH, que vai ser então digitado, porque ele está no sistema, né? Então aqui, aquilo que você preencheu, ele vai colocar aqui, né? Que você pediu, procedimento de internação clínica, procedimento principal, né? Vai ser internação por pneumonia no caso. Que especialidade, então? Foi clínica geral ou clínica pediátrica, né? Caráter do atendimento, de urgência, né? O diagnóstico CID principal, né? Então, aqui, então, é importante que você tenha preenchido corretamente o laudo, de forma que o setor administrativo vá preencher todas essas informações no sistema informatizado, né? E o autorizador, logicamente, que é a pessoa que é designada pela direção, vai colocar todas essas informações de número de AIH, lembrar que o número de AIH, ele é único naquela internação, porque ele tem um único AIH para o Brasil inteiro, né? Então, são as lâminas, são as páginas, né, das AIHs que tem uma série de informação, AIH inicial, AIH final.
Tudo isso são necessário para controle, porque houve no passado muita fraude, as pessoas colocavam nome fictício, a IH que repetia várias vezes, aí como não havia cruzamento de informação, pagava pela mesma internação mais de uma vez, ou o paciente internando em várias enfermarias, vamos dizer assim. Então tudo isso aqui é um super controle, né, para que não tenha assim, nenhuma fraude, uma vez que isso aqui é cheque em branco, que a turma fala, né? Você está pagando uma internação lá no interior do país, né? Então é preciso que haja essa responsabilização do autorizador, não só do médico que pede, do médico que faz o procedimento de internação, do autorizador, mas também dos auditores, certo? Veja só. É muito frequente ter bloqueio, não é muito frequente, tem o bloqueio de AIH, ele no sistema já bloqueia automaticamente várias situações. Por exemplo, você coloca que a pessoa é masculina e você pede um procedimento obstétrico, por exemplo, ele vai bloquear automaticamente, né? Então, normalmente, quais são os motivos de bloqueio? O diagnóstico não está muito claro, ou o diagnóstico não permite internação. Por exemplo, piodermite. Piodermite é uma infecção de pele. A piodermite, normalmente, você não interna. Não, mas é uma piodermite extensa que já invadiu o subcutâneo, né? Ele já está com uma celulite, já está com uma repercussão geral, está com febre, com hiperemia naquele lugar. Então não é só diagnóstico de piodermite, não é verdade? Então, CID, isso aqui eu estou lendo é daqui, tá? Esse aqui é um auditor que bloqueou todas essas AIHs, aqui ó, número de AIH e o número do profissional. Então aqui, vocês podem não estar lendo, mas confirmar diagnóstico. O segundo, CID, parto único, mas o parto foi gemelar, quer dizer, ele colocou um CID que é atendimento obstétrico de um parto único, e na verdade nasceram 2. Confirmar diagnóstico de novo, quer dizer, então o diagnóstico que pode, ou ele não entendeu, ou o diagnóstico é parcial, ou então é um diagnóstico que não permite internação, né? Então ele volta para o médico para fazer a correção. Confirmar CID e procedimento. Então, por exemplo, tem procedimento que, por exemplo, nesse caso aqui embaixo, ele diz internação de 24 horas. O próprio médico colocou internação de 24 horas, então não vai emitir uma IH. Ele vai ser um leito de observação e não é o caso de abrir uma IH. Outro motivo de bloqueio, duplicidade de AIH. Olha, todos esses que tem aqui, ó, na verdade são AIHs duplicadas para o mesmo paciente, né? Pode ser que seja fraude, mas pode ser que seja uma IH continuidade a outra. Então, as AIHs bloqueadas, após análise e recomendação do gestor, deverão ser reapresentadas pelo serviço, né, para que sejam desbloqueadas. Então, não é que você bloqueou e não vai pagar. Você continua o atendimento, não vai tirar o paciente do hospital, né, mas elas precisam ser reavaliadas e retificadas quando for, por exemplo, nesse caso que a gente viu, né? Então, essa situação é muito comum. Motivo também de bloqueio, por exemplo, não tem o CNES do paciente, não tem o cadastro nacional, isto é, não tem o cartão, né? Então, essa justificativa, por exemplo, também você não vai deixar de atender, ou você abre o cartão, ou então a pessoa vai trazer o cartão depois, né? Então, isso também foi motivo, mas tem justificativa e, enfim, dá para ser contornado também, né? Então, veja só, essa justificativa deve, com base nessa portaria, porque muitas vezes as pessoas não têm condições de informar o documento. Paciente acidentado grave, paciente psiquiátrico é encontrado na rua, em coma, incapacitado por motivo social, ou ainda no caso de doação de órgão, lógico, né? Você não tem como ter o documento, nem documento, imagina o Cadastro Nacional de Saúde, né? Aqui eu acho importante você ver que o que diz que quando você interna um caso cuja doença é de notificação compulsória,
há um bloqueio transitório, temporário, até você fazer a comunicação ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, seja da Secretaria Municipal de Saúde ou do Estado. E isso ocorre mesmo. Por exemplo, você internou uma meningite e não comunicou, né? Fica suspensa se você não fizer essa comunicação, e é justo. Há uma integração, é preciso haver uma integração entre a meningite que você internou e o conhecimento, a informação da equipe de vigilância para desencadear todo o trabalho da vigilância. Bloqueio, fazer a vacinação em massa, isolamento da família, não é isso? Então, isso é a interação entre os dois sistemas, né? Por que foi liberada essa descentralização? Porque, veja, a diversidade de hospitais que esse país tem, né? Todos hoje têm uma capacitação tecnológica, tem internet, tem sistemas, todos têm profissional de TI, ou pelo menos profissional que saiba fazer alimentação de sistema, que na maioria hoje eles facilitam bastante, né, a operacionalização. Então, eles delegaram aos gestores estaduais e municipais, né, a competência para autorizar o procedimento de AIH, né, que logicamente que não tenham assim, alguma particularidade, né. Por que isso? Porque aí, assim, o Ministério descentralizou para os estados, os estados descentralizaram para as regionais, né? Então, por exemplo, no caso aqui da região de Jaú, o DRS de Bauru, ele tem o controle das AIHs que ele deixa para cada hospital. E ele, logicamente, depois ele recebe as AIHs para efeito de pagamento, quer dizer, ele também tem acesso ao sistema. Mas não precisa mais ir para Bauru pedir autorização para fazer essa internação, desde que o gestor, né, aquele autorizador, obedeça todas as normas que tem nesse manual, né? Aqui tem um aspecto interessante, isso vocês já vão ver na saúde da mulher, né? Isso é muito mais ligado à área programática, à área temática. Mas é muito interessante porque cabe ao hospital, como tem essa interface com o hospital, diz o seguinte: em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade e com pelo menos 2 filhos vivos, desde que você tenha uma assinatura da manifestação de vontade, essa mulher ou este homem pode ser submetido à esterilização cirúrgica, isto é, a laqueadura ou vasectomia. Então, esterilização para não ter mais filhos é um assunto muito sério. Por que isso? Porque no passado as mulheres eram operadas sem saber, queria depois ter filho, não podia mais porque o médico simplesmente operou, né? Não tinha essa preocupação de saber se a mulher queria ou não. É lógico que no momento do parto ou da cesariana, a paciente correu risco de vida. Não é possível ter uma segunda gestação, uma outra gestação que poderá causar dano irreversível para aquela mulher. O médico pode operar? Lógico que pode, desde que seja testemunhado também por mais 2 colegas, né? Mas, normalmente, é um procedimento que a equipe de saúde da mulher, da Secretaria de Saúde, através do planejamento familiar, deve orientar tanto a mulher quanto o homem. E o casal deve concordar. Isto é, tem que ter um papel por escrito dizendo que concorda ser operado. Este ato, essa manifestação de vontade, tem que ter um prazo depois de 60 dias, que é um tempo que deveria ser para o arrependimento ou para a orientação, para que a mulher realmente tenha certeza, ou o homem, que ele quer ser esterilizado definitivamente, né? Então, esse é um assunto que normalmente teria que nascer na saúde da mulher. E por que aparece nas AIHs? Porque na AIH é que vai ser visto se o hospital tomou esses cuidados. Então, o documento de manifestação de vontade, a pessoa tem que ter um mínimo de idade, 2 filhos, tudo isso acaba sendo um problema que a auditoria das AIHs acaba pegando, né? Então, veja, é vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante o parto ou aborto, se for
feito o aborto só para efeito de esterilização, né? Então, nestes casos, você pode operar junto com o parto de cesárea ou no aborto, se comprovar a necessidade, por exemplo, de cesarianas sucessivas, né? Então, se não tiver esses cuidados, é passível de reclusão, de prisão, tanto o médico quanto o hospital, de 2 a 8 anos, se você não tomar esses cuidados. E ainda pode aumentar se for uma mulher incapaz. As mulheres que têm problema mental, né? As mulheres que estão, por exemplo, com a sua capacidade intelectual, mental fora de si, né? Então, isso realmente é uma coisa que devemos tomar muito cuidado, os hospitais e os médicos, né? Um outro bloqueio também, como nós vimos, mas também aqui, são os bloqueios de AIH sobrepostas. Na verdade, esse bloqueio a gente já viu, porque as AIH são verificadas contra todos os registros de internação, né? Nesse período de 3 meses anteriores. Por quê? Tem que ter um intervalo entre uma internação e outra. Mas falar, não, mas e se for uma coisa que eu mudei de diagnóstico? É verdade, internou com uma coisa, agora você vai para uma cirurgia. Internou com clínica e vai para uma cirurgia. Você pode fazer, só que a IH agora é uma IH de continuidade, né? Então, pode ter a IH sobreposta em situações específicas. Por exemplo, eu já fiz uma cirurgia e vou ter um novo ato anestésico, então posso ter uma outra IH. Na clínica, em caso de aborto ou então um procedimento, após esgotado aquele período, eu preciso de mais tempo para cuidar da gestante, né? Que já é parturiente. E também, no caso de obstetrícia, se eu tiver, por exemplo, um parto, depois eu vou fazer uma esterectomia, porque o paciente começou a sangrar, né? Então, você vê então que há um controle, né, de todos os registros em até 3 meses anteriores, bloqueando a IH que tem a data de internação ou saída, quando você tem menos de 3 dias entre uma IH e outra, tá? Então, isso realmente é um cuidado que eles têm, né, para que não haja para que não haja fraude, né? Nova IH para a mesma paciente, pode ter? Pode, mas é permitida quando, em algumas condições. Você deve encerrar aquela inicial, né? E depois você deve, então, ter um outro motivo, que é motivo 2, que é a continuidade, a permanência. No caso de a nova IH na mesma internação, a data da saída da primeira IH será a mesma data da entrada da segunda IH. Por quê? Porque, na verdade, você está dando continuidade ao tratamento e mudou o tratamento ou aquilo que nós já vimos, e que já extrapolou o tempo mínimo, o tempo máximo que permitia uma IH para aquele procedimento que o médico pediu, né? Tá certo? Então, nesse caso, o sistema bloqueia H com a crítica, a IH sobreposta, então aí sim, ela não é sobreposta, ela é, na verdade, uma continuidade. Então, é isso aqui. Bloqueio com crítica de IH sobreposta, quando houver mais de uma IH por paciente, no mesmo estabelecimento ou no outro, com data com entrada até 3 dias após saída. Então, é isso. Então, sempre, são detalhes administrativos que, logicamente, mesmo o médico não sabendo, ele deve saber, mas mesmo não sabendo, a equipe administrativa vai orientar, né? Mas é importante que o médico saiba. Finalmente, assim, para que servem os indicadores? Para um monte de coisa. Por exemplo, eu quero saber quanto tempo de internação fica o paciente na minha região pós o infarto, né? Aí eu posso, com isso, saber que o infarto, por exemplo, ele dá muito tempo, porque ele entrou muito grave, né? Ele não morreu, mas em compensação ficou internado e às vezes ter ficado com sequela. Por exemplo, quanto tempo é a média de internação de um parto normal, né? Outro, por exemplo, cirurgia de angioplastia. Quanta cirurgia de angioplastia tem na minha região? Quanto foi feito, né? Revascularização, né? Outra coisa, cirurgia de quadril.
né, se eu tenho uma população muito idosa, quantas cirurgias foram feitas, né? Por que motivo foram feitas, né? Artrose, fratura também teve, eu tenho que ver. Taxa de cesárea, né? Cirurgia ambulatorial de catarata, de amidalectomia, quer dizer, são todos indicadores que eu posso tirar, né? Por exemplo, agora, leito de UTI para Covid, quanto por cento, né, que nós estamos vendo todo dia? Qual é a taxa de ocupação de uma UTI num lugar X, né? Então, eu tenho o total de leitos, leito ocupado e UTI, leitos livres. Então, eu tenho aqui, ó, de 95, 39. Então, 46 estão ocupados, quase 60%. E aqui, então isso também você vê através do sistema de informação hospitalar, né? Por exemplo, esse daqui eu montei para a gente comparar o ano de setembro do ano passado até agosto deste ano, a taxa de internação hospitalar, de mortalidade hospitalar por código, por CID. Será que depois do ano anterior, quer dizer, setembro de 2018 até agosto do ano passado, e setembro do ano passado até agosto desse ano, mudou bastante coisa? Então, veja, algumas coisas sim. Por exemplo, algumas doenças infecciosas que estavam com 15, isso aqui é para o Brasil inteiro, tá? 15 por cada, aqui é 100 mil, né? Para cada 100 mil internados, né? Eram 15 para cada 1.000 internados, isso, morreram no ano passado, né? Então, você vê que já é maior do que o ano retrasado, né? Aqui, o código CID-10, o capítulo 10, que é o capítulo das doenças respiratórias, teve realmente aumento de mortalidade nesses últimos 12 meses, foi de 10,58 e o ano anterior foi 8,16, realmente houve um aumento, né? E esse aqui, que é o capítulo 18, o capítulo 18 são sinais e sintomas não diagnosticados, mas problema circulatório, que é o 9, de 8,97 nesses últimos 12 meses. E nos outros anteriores, foram quanto? 8,29, né? Teve um leve aumento aqui, né? Problemas endócrinos, que tem diabetes aqui no meio, que é o capítulo 4. Teve muito aumento? Então, atualmente 5,81 nos últimos 12 meses, e o ano passado 5,51. Também teve pelo menos 10% aqui, né? Então, eu vejo tudo isso através das AIHs, né? Então, a partir do ano que vem, eu vou poder saber através desse indicador, entre outros, né? Porque nós vamos ter outros, né? Qual foi o impacto do Covid, né, na mortalidade da nossa população, seja através desse sistema de internação hospitalar, seja através do SINAM, seja através do CIGIGRIP, né, que é um sistema especial para o Covid, né. É isso. Espero que vocês tenham aproveitado, né? E essa é a referência do Manual do Sistema de Informação Hospitalar, e é um sistema que vocês no futuro vão estar fazendo bastante uso. Muito obrigada.